A gente volta com a segunda parte da entrevista falando sobre orçamento. Para a implantação de políticas públicas, as gestões costumam dizer que não tem caixa para fazer, né? Como hoje São Gonçalo pode atrair, observando que São Gonçalo é também um dos principais centros de mercado consumidor, como São Gonçalo pode atrair empresas e acabar aumentando a receita da cidade? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa pensar que algumas políticas, de fato, São Gonçalo tem o menor orçamento per capita do Estado. Não existe cidade no Brasil com 1.200.000 habitantes com o nosso orçamento. Isso é uma informação importante e grave. Nós somos o menor orçamento per capita. Então, não é verdade que tem pouco dinheiro para muita gente. Mas educação e saúde tem vinculação constitucional. Sim. 25% do orçamento é da educação. Então, tem o orçamento da educação direto, mais dos fundos, mais fundo a fundo, tanto na saúde como na educação, para cuidar de saúde e educação, no mínimo para ela ser regular. E hoje ela é muito ruim. Para onde foi o dinheiro? Por que estão desviando? Por que não acontece? Mas por que tem dificuldade de cumprir a LRF e a vinculação constitucional da educação e ela continua ruim? No final tem que fazer qualquer coisa para gastar os 25% e ela continua ruim. Nós precisamos mexer nisso, quer dizer, precisa planejar mais o dinheiro. Ou seja, nós temos maus administradores, eles são mal formados, eles não administram nada. Eles não conseguiriam administrar uma cantina de escola. Estão sendo prefeitos, vereadores. A gente tem um histórico de prefeitos ruins, alguns salvo aqui e ali, com alguma capacidade de execução, mas do ponto de vista administrativo, mal formados. E hoje não é mais possível fazer governo só com política. Ah não, o prefeito tem que ser o político, ele vai chamar os técnicos, não dá mais. Porque ele assina, é ordenador de despesa, tanto que uma parte importante dos políticos de São Gonçalo, dos ex-prefeitos, não podem ser candidatos. Porque estão com contas inviabilizadas, com processos de toda a natureza, ou sumiram politicamente. Porque não dá mais. Hoje você controla pelo seu celular, pelo computador, tudo o que acontece na prefeitura. E isso a gente quer aprofundar. Ter portal de transparência, que o Ministério Público tenha acesso ao que a gente está fazendo, contas públicas transparentes para diminuir o gasto excessivo. Mas isso da educação e da saúde a gente já sabe que tem vinculação. E o resto? Sobra um percentual muito pequeno para investimento. Esse é o grave. Precisa articular governo do Estado, precisa articular governo federal para melhorar a situação de São Gonçalo. É o segundo colégio eleitoral. É maior que talvez 14 capitais. Por que os governos não vão cuidar aqui? Tem responsabilidade. O Brasil que eles querem cuidar, o Estado que querem cuidar, também mora em São Gonçalo, e maciçamente. Então nós vamos articular com os outros poderes. Mas aí entra uma coisa que você falou, e é verdade. Precisa melhorar o gasto. Ou seja, nós temos hoje, grandes números, um chefe para cada 2 índios. O que isso quer dizer? Um cargo de chefia para cada 2 funcionários públicos. Muito cacique para Eu tenho mais ou menos 9.000, um pouquinho mais, de funcionários, sendo que 3 são cargos comissionados. Como é que você faz isso na sua empresa? Que você tem um chefe, um gerente para cada 2 cargos? Não. Precisa melhorar isso, melhorar o funcionalismo, melhorar o salário, qualificar a carreira, fazer plano de cargos que atendam tanto a prefeitura quanto o servidor, melhorar a condição de acesso à prefeitura e diminuir o número de cargos comissionados. Por quê? Porque nessa proporção, caixa nenhuma aguenta. Você precisa diminuir isso. A outra coisa precisa melhorar a arrecadação. Aí é que entra como é que a gente faz. Vamos lá. São Gonçalo tem 1.200.000 habitantes, quase 700.000 eleitores. Portanto, tem mais eleitor do que Niterói tem morador. Em Niterói tem 2 estações de barca e em São Gonçalo não tem nenhuma. O que acontece? Acontece quando o cara desce das barcas no centro de Niterói e ali 60% viram para o terminal para ir para São Gonçalo, mas antes essa gente compra em Niterói. Porque o cara não vai descer de noite, depois do trabalho, no centro de São Gonçalo para comprar, para depois pegar um ônibus e ir para casa. Então este imposto, esta compra, este emprego fica em Niterói. E o desenvolvimento também. Então a gente engarrafa a entrada de Niterói para chegar nas barcas para ir trabalhar no centro do Rio. Quando nós poderíamos ter barca em São Gonçalo, que levasse inclusive ao Galeão, ao aeroporto internacional. O que isso quer dizer? Que o morador de São Gonçalo vai descer em São Gonçalo, num terminal perto de casa, vai comprar em São Gonçalo, vai gerar receita e emprego em São Gonçalo. E o cara do Comperj de Itaboré, porque Comperj não pode fazer isso. O cara tem que vir até uma barca,
ou até um transporte para ir para o aeroporto. Se as barcas de São Gonçalo levar o galeão, eu ganho esse cara aqui. Eu posso criar rede hoteleira, eu posso criar sistema de transporte que consiga fazer modais para as pessoas rodarem para dentro e para fora da cidade. Isso vai gerar desenvolvimento. O arco metropolitano já passa por São Gonçalo. A gente não tem muita condição de criar muitos espaços para criar desenvolvimento autônomo em São Gonçalo. Vou gerar empregos através de indústria. Então, você tem que criar indústrias de bens de consumo popular, porque elas geram mais emprego, móveis, calçados, alimentos. Ela produz duas coisas. Pouca tecnologia, então emprega mais gente, mesmo que com baixa qualificação, e eu gero produtos mais baratos para dentro do município. Porque móveis, alimentos e vestuário, por exemplo, eu consigo produzir para dentro do município. Quando São Gonçalo era polo de moda e de jeans, a gente comprava mais barato. Uma coisa que saía até para fora do país. Precisa pensar isso. Quer dizer, não adianta falar, eu vou trazer uma indústria de automóveis. Ela é toda robótica, é toda mecatrônica. Então você não tem funcionários, os que tem são de alta qualificação. Precisa ter um emprego de baixa qualificação. Isso é uma coisa. E você precisa mexer na mobilidade. Tem gente que não arruma emprego fora porque mora em São Gonçalo. O cara tem que pegar não sei quantos ônibus, tem que ir para Niterói, para... Se você tem uma barca ali, você melhora a mobilidade, descansa o trabalhador, dá melhores condições de vida e de trabalho, mas gera emprego e desenvolvimento. E uma coisa que é importante é, Maricá é um polo importante de petróleo. Hoje recebe royalties da Bacia de Santos. Niterói recebe royalties da Bacia de Santos. Itaboraí tem um Comperj, mas ninguém tem o mercado interno que nós temos. Nós precisamos ser a China do leste fluminense. Nós precisamos usar o nosso mercado interno para vender as nossas commodities, que é o que? Gente. A gente tem gente para comprar. Então, portanto, se nós atrairmos mercado, gente que circule ali. Agora, como é que o cara vai circular em São Gonçalo? Por que motivo? Você não tem nem barca, não tem estação, não tem um terminal rodoviário, mobilidade urbana alguma. Então, assim, como é que o cara para sair do centro de Alcântara para chegar em Neves, se fosse de bicicleta, ele chega mais rápido. Porque só tem uma via ali geral. Agora, imagina ser onde era a via do trem, se não tiver a linha 3 do metrô, porque no Rio de Janeiro é o único lugar que tem linha 1, linha 2, pula a 3, tem a linha 4. Né? Pularam a linha 3 que era nossa. Então, assim, já pensou, se nessa linha tivesse uma ciclovia, São Gonçalo não tem morro no centro da cidade. Esta ciclovia, sair lá de dentro de Santa Luzia, ia chegar lá em Neves, de bicicleta, mais rápido que de carro. E muito mais barato. Precisa pensar mobilidade urbana. Mobilidade urbana é desenvolvimento, emprego, menos gasto para o trabalhador. Então, assim, são soluções. Eu não estou falando de nada aqui que é impossível fazer. Ciclovia é um cimentado pintado e com plaquinha de bicicleta, com trânsito adequado. Se você tiver o leito por onde passar, não tem justificativa de não fazer. Porque para a população é uma economia enorme. Vai desenvolver muito mais, vai sobrar dinheiro no bolso do trabalhador, e quando sobra no bolso do trabalhador, vira comida, roupa, passeio, lazer. Então, assim, nós estamos pensando em possibilidades, soluções que sejam viáveis no nosso dinheiro. Quer dizer, ninguém quer. Não adianta a gente olhar para Niterói e falar, não, mas ali tem. Vou fazer que nem Niterói. Nós não temos dinheiro para fazer que nem Niterói. Mas nós temos dinheiro, inteligência, capacidade, gestores, técnicos, conhecimento. Eu conheço o Brasil nessa área de administração. Eu andei tudo. Eu fui secretário de muitos municípios desse porte e atuei em Brasília. Mas mais que isso, como consultor de administração pública, eu viajei o Brasil. Tem solução para tudo. Por que o interior do Ceará, um estado pobre como o Ceará, tem uma educação de qualidade melhor que a do Rio, e nós não podemos fazer isso em São Gonçalo? Qual é a diferença? O professor de lá é mais bem formado? Não. Gestão, planejamento, conversa com a categoria, aí é possível fazer com pouco dinheiro. E a educação tem dinheiro para fazer. Então, assim, centrar na educação, centrar no desenvolvimento para gerar emprego, porque também se o povo não estiver trabalhando com dinheiro, a gente não desenvolve a cidade. E aí pensar soluções administrativas para reduzir o custo e aumentar a receita. Eu acho que isso é muito possível e eu não estou falando mágica nenhuma. Quer dizer, aqui a gente não está falando de piscina de onda nem pouso de descobridor. Administrar. É simplesmente saber administrar, saber alocar corretamente o recurso público de forma a melhor gerir a cidade, né? E deixar a população participar, né? Porque se a gente também não ouvir, né? Senão a gente fala assim, não, eu quero fazer aqui uma pracinha, né? Eu quero fazer, mas aqui tem que ter um posto de saúde.
que o posto de saúde está mais longe que a pracinha, né? Tem que ouvir a população, senão a gente não vai acertar. Participação popular, então, participação popular. Fundamental. Mas tem que pensar que hoje a participação popular, antigamente a gente fazia nos orçamentos participativos, tinha que fazer aquelas plenárias. Hoje em dia, com o sistema, com a internet, a gente faz plenária de qualquer jeito. Quer dizer, essa reunião aqui, essa entrevista pode estar sendo vista, podia estar sendo vista imediatamente ao vivo no mundo. Então, portanto, a gente pode fazer muito mais reunião e ouvir muito mais a população se nós tivermos, por exemplo, uma cidade digital. Qual é a dificuldade mesmo de botar antena no centro de São Gonçalo? No centro de São Gonçalo botaram um negócio que parece a chaminé, não sei se é a chaminé, não sei o que é aquilo, na Praça do Rodo ali, né? Naquela Praça do Luiz Palmier. Então, na Praça do Rodo, o pessoal conhece como Praça do Rodo, que era onde rodava o bonde. Tem um negócio ali no meio, que o arquiteto achou que aquilo era maneiro, já botaram plástico naquilo, já pintaram, enfim, ninguém sabe direito o que é aquilo. Pois bem, se tivesse uma antena de internet lá em cima, e a gente fizesse isso pela cidade, e as pessoas no centro da cidade tivessem acesso à internet, quanto mais de informação, quanto mais conversas nós teríamos, quanto mais controle nós teríamos do gasto público e da inteligência da cidade. Essas pessoas existem, trabalham no Rio, estudam, dão aula. Por que nós não usamos as pessoas de lá? Em todas as boas escolas do Rio, nas universidades, tem gente de São Gonçalo. Pelo mundo tem gente de São Gonçalo, doido para contribuir. Às vezes a custo zero, como contribuição. Se nós tivermos acesso à informação, nós vamos fazer isso. Entendeu? Mas precisa ter um pouco de inteligência, vontade política e entender que aquilo não é nosso. O administrador não é o dono do dinheiro. Ele só administra o dinheiro de todo mundo e precisa fazer bem. Randall, você está sendo indicado para concorrer à prefeitura hoje por um dos maiores partidos do país, que é o PDT. Tem o apoio do presidenciável Ciro Gomes. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa indicação. Então, primeiro, a minha honra de estar no PDT. Eu me filiei recentemente, tenho uma história muito longa em outro partido que eu respeito, faz parte da minha história, da minha formação. Mas ter sido convidado e ser filiado ao PDT com o Ciro nessa quadra da história é muito importante. O Ciro não só foi o terceiro presidenciável mais votado, mas no Rio de Janeiro ele foi o segundo, como ele era o quadro mais técnico, que melhor fala e ainda fala sobre a administração pública. Não existia, durante todo o debate, nenhum outro quadro com a qualidade técnica do Ciro Gomes. Isso é uma coisa que a gente percebe na população. O Ciro teve em São Gonçalo mais de 60 mil votos. Para a gente entender o que isso quer dizer, no segundo turno, na eleição passada, os candidatos foram com 80. Então, portanto, no município onde o Brizola tinha a maior votação percentual do Brasil, o maior município brizolista era São Gonçalo. Chegou até quase 80%, mais de 79% numa eleição. Com esse recall do Brizola, o apoio do Brizola Neto, que nos ajudou muito nesse processo do diálogo com o PDT. A marca dos CIEPs, da educação, do PDT, da história do PDT na cidade, que governou muitas vezes. Sim. Mas a votação do Ciro Gomes, é difícil a gente imaginar que isso não vai dar certo. Quer dizer, não por acaso a gente tem recebido pressão, né? Quer dizer, os adversários já começam a ficar preocupados. Fiquem mesmo, porque a gente vai andar em cada canto da cidade. Eu sou da cidade, conheço a cidade, tive filhos na cidade, nessa cidade. Eu gosto de São Gonçalo, eu fui atleta da cidade e agora a gente tem uma marca. Um partido histórico na cidade, um partido grande para o país, um partido que tem tempo de TV, então, portanto, São Gonçalo, isso é importante. Se apresenta como uma alternativa a essa polarização? É uma alternativa. A gente não vai entrar nessa polarização que hoje existe no Brasil. A população não quer mais saber se o cara é de esquerda ou de direita. A gente sabe a história do PDT, em que campo se encontra o PDT, mas a gente quer discutir a saúde, a educação, a rua, a obra. Aquilo que faz a diferença para a vida do povo. E eu acho que o centro político do Brasil, e a gente está aí, a gente se considera de centro-esquerda, mas o centro político do Brasil, para um lado ou para o outro, tem dado soluções importantes. Porque existe uma parte que não desceu do palanque e está radical de um lado ou do outro. Né? Quer dizer, nada contra o Lula livre, ao contrário, a gente acha que existe uma injustiça nisso, o Ciro fala muito bem disso, mas não quer dizer que paute a vida pública. A gente tem um outro lado radical, que não desceu do palanque, que continua dizendo que vai resolver o problema a tiro. Também não é isso que a gente quer. A gente quer dialogar com a sociedade e o PDT se encaixa perfeitamente nesse momento da história. Na minha avaliação, hoje o Ciro Gomes, falando ainda do apoio do Ciro,
O Ciro Gomes é o candidato que mais roda o Brasil, que fala em qualquer lugar. Tem falado no interior, tem falado em Harvard, tem falado no interior da Paraíba, vai a São Gonçalo, provavelmente no próximo mês, tem ido a todos os municípios. Por quê? Porque ele é o cara que quer debater o Brasil, e nós temos um projeto nacional desenvolvimentista que fala exatamente aquilo que ele disse. Se você não desenvolver, não gerar emprego, não tiver mobilidade, você não consegue sair desse atoleiro. Uma série de soluções que o Ciro Gomes apresentou como programa servem perfeitamente para a cidade de São Gonçalo. Então acho que ter o apoio do Ciro, ter a marca do PDT do Brizola, ter apoio de quadros importantes, como Paulo Juan Ramos, como a Marta Rocha, isso vai fazer diferença na eleição. Agora, o que o PDT pode esperar e a militância pode esperar é exatamente esse compromisso meu com o partido e esse compromisso meu militante. Quer dizer, mais do que o candidato a prefeito, ser o cara que vai topar fazer as rodas de conversa, falar, ir nos bairros e falar. Debaixo do pé de pau, dentro da academia. Eu estou pronto, preparado, sei como é e conheço muita cidade. O Ricer Randal fará pré-candidato a prefeito de São Gonçalo pelo PDT. Randal, muito obrigado. Eu que lhe agradeço a possibilidade, viu? Foi um prazer, foi uma aula para quem está nos assistindo também, Nem tanto, de administração pública. Essas e outras entrevistas você confere aqui na RJ Notícias. Continue ligado, rjnoticias.com.br.